Hoje temos um episódio especial que conecta ciência, performance e vida real. Recebemos ao grande Dr. Leandro Chimba, médico de esporte com atuação em alto rendimento, incluindo trabalhos como a Seleção Brasileira de Futebol Feminina. E a nutricionista Yasmin Ahmad, a nossa querida Yas, especialista em controle metabólico, criadora de conteúdo da IEDA e alguém que vive na pele o que é cuidar do metabolismo tendo diabetes tipo 1 há mais de 20 anos. Este episódio é para profissionais e pacientes que acreditam que dados salvam tempo, evitam sofrimento e ampliam possibilidades. Muito bem-vindo, Lê, muito bem-vindo, Yas. Muito obrigada, Fê. Obrigado, Fê. Vamos começar com uma perguntinha para Yas. Bora. Direito ao ponto, né? É. Por que a diabetes tipo 2 se tornou uma das grandes epidemias silenciosas de nosso século? Praticamente porque o nosso corpo não foi feito para tanta exposição aos alimentos que a gente tem hoje, né? Ultraprocessados. A gente deixou de gastar tanta energia. Então, o nosso corpo foi falando, olha, tá em excesso, tá tendo muito excesso aqui de coisas que a gente não precisa. Então, excesso de açúcar, os industrializados, excesso de gordura o tempo inteiro e não gorduras boas, vamos deixar isso claro. E, com toda certeza, o sedentarismo. Então, 70 anos atrás ainda, a galera andava mais, porque tem uma coisa que a gente chama de exercício físico e atividade física. A atividade física das pessoas eram mais altas. Então, para ir para o trabalho, andavam mais. Para tudo, tinha mais movimento. Consequentemente, nosso corpo precisou mostrar que, olha, não tá legal a forma como a gente tem vivido. Excesso de estresse ali o tempo inteiro com o trabalho, alimentação, falta de sono. Então, que interfere diretamente, né, na síndrome metabólica e no diabetes tipo 2. O estresse, alimentação, sedentarismo. Então, praticamente é o que todo mundo vive no mundo inteiro. E aí, virou essa epidemia, esse caos com a alimentação, que tudo, agora tem o fit, tem o fat, e ninguém olha pro básico mais. Então, coisas que são muito saudáveis acabaram se tornando problemáticas, porque as pessoas estão olhando só para o emagrecimento, sem olhar com qualidade, como é o caso da gordura. Quantas pessoas não falam, nossa, não vou comer isso porque é muita gordura, mas aí vão pro excesso de carboidrato, porque também tem pouca caloria. Muita coisa interessante de tudo o que você falou. Por onde começar, né? Acho que é bem interessante remarcar esse ponto de que talvez nos últimos 70, como você falou, 100 anos, as prevalências das doenças metabólicas mudaram muito, né? Começaram a crescer exponencialmente, não exponencialmente matematicamente, mas quase, e a predição é que continuem crescendo. Então, estamos realmente num momento da saúde bastante crítico, mas também temos boas notícias, né? Temos tecnologia chegando que nos permite justamente trabalhar sobre isso e ter uma saúde cada vez mais personalizada, então eficiente, mais participativa, quer dizer que depende de cada um de nós, a nossa própria saúde, é preventiva, justamente para começar a evitar essas doenças. Com toda certeza. E também a gente vive numa época onde tem mais dieta, mais profissionais olhando para a alimentação e ainda assim quantidade de pessoas obesas e falsas magras, né, que a gente fala também, crescendo cada vez mais. Então, não é só o peso na balança, é o metabolismo como um todo. Quantas pessoas não são magras quando a gente olha e tem uma saúde ali caótica? Então, diabetes tipo 2, tem colesterol, hipertensão, a síndrome metabólica como um todo. Não, vamos aprofundar sobre isso. Lê, você é um médico com uma grande trajetória em ortopedia, em traumatologia e com muito foco na atuação em esporte. Sabendo isso, qual é a relação entre ortopedia, traumatologia e metabolismo
para performance esportiva, como uma pergunta geral. E também gostaria de saber, seguindo a linha do que Yas falava, como você enxerga a saúde hoje? Como você acha que está a saúde hoje e aonde estamos indo nos próximos passos e qual é o papel da tecnologia nessa evolução? Ixi, vamos lá. Bastante coisa. Eu acho que é um raciocínio bastante amplo que a gente tem que fazer, né? Hoje em dia, antigamente, eu acho que, principalmente na ortopedia e algumas outras especialidades, as pessoas acabam ficando muito focadas, muito centradas em coisas específicas. E cada vez mais, hoje a gente acaba percebendo que, na verdade, não é uma coisinha, é o quanto você come de carboidrato, o quanto você come de gordura, o tipo de treino. Na verdade, é um conjunto de tudo, né? Então, acho que eu sigo muito a linha do que a Yas falou, acredito muito nisso. Eu acho que a gente não pode excluir também a questão da genética, né? Como que os genes vão se manifestar, dependendo do que você vai comer, dependendo de como você vai atuar no tipo de treino, no seu sono, né? Se você está respeitando o seu ciclo circadiano. A ortopedia, em relação à parte esportiva, ela vai estudar mais o quê? A saúde dos ossos, dos músculos, né? Então, acaba sendo muito focado, vamos falar, na lesão, né? Mas eu acho que não é só isso que a gente tem que ver, né? Por que causou aquela lesão, né? O ortopedista, ele vai saber o tempo de recuperação e um tipo de tratamento, vai recomendar uma fisioterapia, mas é muito mais do que isso. Hoje a gente está falando muito da síndrome Red-S, né? Ou RED da mulher, que é o excesso de treino com o déficit calórico, né? Então a falta, você tendo falta de nutrientes, falta de energia para recuperar aquele corpo, você não vai recuperar. Então não dá para a gente separar a ortopedia da medicina esportiva, da nutrição e de tudo, né? O que foi outro dos wearables que falou? Não, de como você acha que tecnologias como a IEDA está atuando nessa área. Perfeito. Eu acho que a tecnologia está vindo muito para ajudar a gente, porque quando a gente fala em alto rendimento, a gente tem muitos dados, muita informação e a gente tenta dar esse feedback pro atleta. Mas, mesmo assim, vão ter momentos que ele não vai estar com a comissão técnica, com o fisiologista, com o nutricionista. Então, ela vai ter que também... Óbvio que o atleta, ele presta muita atenção em tudo no corpo dele, como reage a cada coisa. Mas você ter uma tecnologia como o IEDA vai ajudar ela a entender, por exemplo, como que vai variar a glicemia dela após comer determinado tipo de refeição. Então, a pessoa estar antenada com o que ela come, como que isso varia, a qualidade do sono dela quando ela se alimentou de alguma coisa. Então, ela começa a ter um entendimento melhor das associações que vão ter determinados alimentos ou determinados tipos de dieta com sono, com recuperação muscular, com rendimento, como ela se sentiu na hora do momento do esporte. Então, acho que vem para ser um a mais, né? Acho que a gente não pode excluir alguma coisinha, né? Então, uma coisa ou outra, né? Na verdade, são tecnologias para somar. O que eu adoro dessa conversa de hoje que estamos começando é que, Lê, você talvez é um dos profissionais de traumatologia, de ortopedista, com atuação em performance esportiva, com mais dados e experiência e conhecimento, no sentido de você vê talvez 10, não sei quantos pacientes por dia, opera, etc. E algo que eu quero destacar, e é uma pergunta também para os dois, porque acho que os dois participam nesta pergunta desde suas profissões e seus trabalhos. Então, é impossível separar uma boa nutrição, um bom metabolismo, até uma boa composição de peso corporal, músculo, etc., de uma boa performance esportiva, não só em quanto a VO2 e demais, sino que também em quanto a musculatura e realmente poder atingir esses resultados da performance, né? Como vocês trabalham hoje em um atleta, já seja amador ou, bom, Lê, você, já, não sei se você também de alta performance, mas Lê com certeza, e você vai falar agora, Yas, como vocês trabalham nesse sentido de poder
trabalhar com essa pessoa de forma integral, tanto metabolicamente como, vamos falar mais de músculo ou traumatologicamente, não sei se é uma palavra adequada. Fê, e trazendo um pouco para a parte da IEDA também, a gente mexe muito no comportamental. Então, a gente orientar é uma coisa, falar, tal coisa pode te fazer mal, como pode te fazer bem, são orientações, a pessoa não tá vendo. A IEDA traz a visão ali junto, claro, com o sensor que ela está usando. Independente do que seja, quando relaciona, a gente consegue ver que não vai ser só o sono, que não vai ser só a alimentação e só o esporte. É uma mistura de todos. Junto, é claro, com o medicamento se toma. A gente está vivendo numa época muito ansiosa também, com muitos diagnósticos certos e errados. Então, as medicações interferem ali também na performance do paciente, seja ele atleta, seja ele uma pessoa comum que só está buscando se movimentar. A parte de performance esportiva mesmo que eu atuo são mais para corredores, a galera do ciclismo que gosta bastante, mas o meu público, assim, no maior, acaba sendo pessoas que estão buscando se movimentar e ter o emagrecimento. Então, eles o que fazem é começar a correr na rua buscando emagrecimento. E aí te procura mais você. Exato. E aí querem correr 5, 10, meia maratona, uma maratona. E a gente vai fazendo esses trabalhos. Mas quando a gente olha para quem quer correr uma maratona, por exemplo, tem a semana que antecede essa maratona, a gente tem todo o preparo com ir aumentando o carboidrato 3, 4 dias antes. Precisa ter uma quantidade maior de carbo. Normalmente eu coloco uma refeição livre ali naquele momento para a pessoa não ficar... Já tá com estresse que vai correr a maratona, já tá querendo saber como vai ser. A gente coloca uma refeição livre e aí depois precisa ficar de olho em como tá sendo. Como que o corpo vai reagir com esse excesso de carboidrato, em qual momento? Como vai ficar a glicemia? Porque colocam uma quantidade muito alta para o rendimento. A glicose é a primeira coisa que a gente usa durante exercícios de explosão, corrida, enfim. E aí, durante a própria corrida, se a pessoa consumiu um carboidrato que para ela não é tão legal, ela vai se sentindo mais lenta. E aí, com isso, são muitos géis, dependendo da forma que consome aquele gel. Se tiver uma cafeína, vai interferir no intestino, que é outro ponto que mexe diretamente no metabolismo também. E a galera não vê. Então, para trazer a pessoa para ter essa consciência, o sensor, a IEDA, é incrível, mas muitas pessoas ainda são resistentes, porque querendo ou não, o sensor fica ali aparecendo, tem aquela questão da vergonha que... Mas fica bonito como adesivo, né? Com adesivo eu gosto. Traz. E aí a gente precisa trazer, sua composição corporal tá assim, a gente pode melhorar, você pode comer mais, dependendo de como está sendo, o tipo de carboidrato que o seu corpo responde, o que mantém a sua glicemia estável ali e vai mostrando os pontos para colocar tudo isso e trazer para o objetivo da pessoa. É um trabalho que leva tempo, eu gosto muito de trabalhar com as fotos também, então, do corpo, você tá comendo mais, você tá vendo como você tá ficando mais seco, mais seca, não é por conta disso. E aí, até indo um pouco para a área do Lê, as pessoas... A corrida agora ficou em alta, então todo mundo quer começar a correr e, assim, tem baixa massa muscular. Como que você tá se preparando para isso? Como é que tá o seu corpo? Beleza? Você quer correr meia maratona? Como que vai ser? E a galera meio que deixou, são só 5 km. Poxa, para uma pessoa que era sedentária, correr 5 km já é uma mudança muito grande. Como ela se preparou para esses 5 km? Quantidade de músculo que tem ali em volta. E aí vem as lesões, vem os riscos, né? Assim, quantas notícias a gente já não viu esse ano de morte súbita, né? Por exemplo, a corrida é o esporte mais democrático que tem, né? Todo mundo acha que é colocar uma perna na frente da outra e acelerar, que seria correr. Mas não, você tem que se preparar, é o que a Yas falou, né? Então,
é importante fazer um exame pré-participação esportiva, é importante você preparar seu corpo para absorver aquele impacto. Você não vai sair correndo se desafiando, eu vou ver se eu consigo 5 hoje, vou ver se amanhã eu consigo 10, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo. E aí acabam se lesionando ou tendo qualquer problema mais grave e de repente acabam interrompendo todo o processo. Exacto. É um Isso tiro no pé, É né? um tiro no pé. E se a gente for pensar nisso também, poxa, quanto eu ouço no consultório de paciente falando assim, doutor, mas agora que eu machuquei, é impossível perder peso. Eu não vou conseguir deixar de ser diabético ou um aumento a glicemia ficar mais descontrolada, eu não vou conseguir deixar de ser hipertenso, eu não vou conseguir controlar meu colesterol porque eu não consigo fazer atividade física, eu não vou conseguir perder peso. Isso é um erro. Na verdade, assim, o que eu gosto muito de falar é que o perder peso, né, ele tem que ser feito com qualidade, mas nada mais é que uma balança energética, né? Bem a grosso modo, né? Óbvio que envolve várias coisas. É o quanto você gasta de caloria, quanto você consome. Então, você está num momento que você está em recuperação ou está com alguma lesão, você vai ter que alterar essa balança. E aí, os nutrientes vão ser acertados pela IAS ou por qualquer outro nutricionista ou profissional que lida com isso, né? Então, eu acho importante a pessoa se conscientizar. E nada melhor para você se conscientizar do que você ver parâmetros, você ver dados. Então, nesse ponto, o IEDA entra muito bem, a bioimpedância entra muito bem, as medidas entram muito bem. O que eu acho legal do IEDA que eu consigo mostrar para o paciente no consultório, né? É que assim, poxa, a gente vai ter, com alguns exames, tipo a bioimpedância, as pregas, tudo, vai ter fotos de momentos. O IEDA, você vai ter um acompanhamento em tempo real por um período, né? Então, quando você acompanha um paciente mais a longo prazo, você pode mostrar para ele que, assim, com a melhora da alimentação, você teve menos pico glicêmico. O pico a gente sabe que dá mais sono, atrapalha rendimento tanto mental quanto esportivo, né? E fora que hoje em dia tá se falando muito mais que assim, você quer ter longevidade, quanto menos pico glicêmico você tiver, mais longínquo você vai ser em relação à vida, qualidade de vida, tudo e doenças deletérias do hiperinsulinismo, hiperglicemia a longo prazo, né? Retinopatias, neuropatia diabética, essas coisas. Então, o que é legal com isso é que a gente consegue mostrar que, poxa, ganhou mais massa magra, melhorou a alimentação. O IEDA vai mostrar que a glicemia variou menos, que ele está mais controlado, né? Então, e a gente pode trazer isso para o esporte, né? Pensando em rendimento esportivo. Não é só força, não é só potência, né? Então, é um pouquinho de tudo, a alimentação conta. E você mostrar para a pessoa vai fazer ela ter uma adesão melhor àquela alimentação, aquele plano alimentar que foi passado. Porque senão ela vai falar assim, puta, não, eu vou comer tudo isso, eu vou engordar, né? E, eu vou comer tudo isso? Não, vai ser ruim, não. E aí você mostrando todos esses gráficos, esses dados, você consegue fazer com que a pessoa entenda que aquilo é importante ela seguir um plano orientada por um profissional, não tirar da cabeça dela. Que a gente ouve muito assim, eu como bem, eu não sei por que eu engordo, eu como bem. Aí você vê a quantidade de calorias do comer bem, até come saudável. Mas é um absurdo, né? Sim. Além do fato que ciclo circadiano e o sono. Não adianta falar assim, nossa, estou comendo super bem, estou seguindo o plano alimentar, sendo que a sua última refeição está sendo meia-noite, 1h da manhã, por conta do caos que tá, trabalho, estudos, enfim. Então, os estudos mostram, o IEDA mostra, o aplicativo mostra, os CGMs mostram. Você pode comer exatamente a mesma coisa todo santo dia. Se você tem uma privação de sono ali, você vai ficar mais resistente à insulina no dia seguinte. A mesma coisa, a mesma quantidade de arroz que você come hoje, que teve o sono bom, sua glicemia ficou estável. No dia seguinte, se você teve privação de sono ou a qualidade do seu sono foi ruim, ou o seu intestino também não funcionou legal, resistência à insulina. Ou seja, seu corpo vai precisar produzir mais insulina para lidar com a mesma quantidade de carboidrato que você estava comendo todo santo dia. O quanto isso também não impacta nos resultados. Então, e a galera gosta muito, né? Segunda a quinta faço tudo bonitinho. Sexta, sábado e domingo, que aí tem happy hour, sai, aí troca o dia pela noite.
coloca álcool. Então, ok, você tá tentando deixar seu corpo legal. Chega 3 dias da semana, que tem 7, 4 você fica certo, 3 fica errado, fica quase 50-50 ali. Então, isso vai interferir diretamente em qualquer resultado, seja em performance, seja no corpo estético ali. E se você mostrar isso no gráfico para a pessoa, qual foi o impacto disso? Com o Ieda, por exemplo, ela vai entender, fala, putz, realmente eu pisei na bola, mas achei que era de boa, mas nossa, olha como variou. E aí com isso talvez ela vai ter uma adesão melhor. Ela entender que aquilo tá fazendo mal para ela. Exatamente. Eu acho que grande ponto para reforçar de todo essa aula que vocês acabam de dar é que hoje a saúde é cada vez mais dinâmica e não fixa, que significa que temos a ferramenta para monitorear, trazer dados de nossa saúde, por exemplo, com IEDA, monitorização de glicemia, até de bioimpedância, de dieta, da rotina do usuário, e também vemos resultados, que no nosso caso é o resultado da glicemia, que é um grande marcador de como está, indicador de como está o metabolismo dessa pessoa. E Fê, digo mais, a questão bioimpedância, calorimetria, todos esses padrões que a gente tem, que não são o DEXA, que não são de fato padrão ouro, calorimetria ainda acaba sendo melhor do que a bio em alguns momentos, mas tem muita interferência de como tá aquela semana. Às vezes na consulta, quando a pessoa foi a primeira vez, ela tinha todo um caos ali na alimentação, não estava completamente desidratada ou acabou tomando água porque esqueceu antes de fazer o exame. Se ela não seguir, se a semana não for parecida, pode dar interferência. Então, trazendo ela para olhar os gráficos e com toda certeza, as fotos também, né, comparativas que a gente sempre fala. Legal, os números são incríveis, mas o que você está vendo no espelho, o que você está vendo no seu rendimento no esporte que você gosta, para o seu objetivo, tá fazendo sentido? Números são extremamente importantes para a gente ter dados. Mas e o que a pessoa vê e os resultados e a glicemia ali, que é o que a gente não consegue ver? Tanto que os CGMs trouxeram essa visão porque é algo que a gente não vê. E aí as pessoas não têm essa consciência. Está claríssimo. Está claríssimo. E antes de continuar, uma grande notícia para quem me estiver ouvindo é que Yas e Leandro trabalham juntos em uma clínica, na clínica do Dr. Shimba, fazendo justamente esse cuidado integral de vários pontos de vista. Vocês poderão explicar melhor, mas desde ortopedista, traumatologista, até nutricionista, passando por endocrinologista, fisioterapia e demais, que é o combo que eu entendo que é necessário para alguém que quer começar a fazer esporte ou que está fazendo e quer melhorar performance ou qualquer pessoa. Vamos entrar um pouco nisso, mas agora como para tentar nos ordenar um pouco, porque temos muita informação que estamos, acho que jogando aí na mesa. Para terminar o conceito anterior, Yas, então IEDA o que consegue coletar esses dados, mas dados sem interpretação não serve, é lixo. O que traz a IEDA justamente é uma tecnologia que foi desenvolvida em 2 anos de iterações com dados de pacientes e clínicas, onde conseguimos fazer 3 grandes coisas. A primeira é o que vocês acabam de mencionar, que é mostrar para o usuário visualizar o que aconteceu. Por exemplo, você comeu tal coisa e teve um pico glicêmico de tal magnitude. Essa é a primeira coisa, você ver o que está acontecendo dentro do seu corpo. A segunda é interpretar, quer dizer, explicar por que foi que aconteceu isso no seu organismo, depois de que você fez tal ação dentro de sua rotina, o resultado foi tal coisa. E a terceira coisa que faz o IEDA justamente é gerar uma recomendação para você melhorar esse resultado na próxima vez. Para entrar especificamente nesse mundo de que todos queremos hoje, que é adelgazar. Essa palavra mágica que eu quero adelgazar. Adelgazar não é um número na balança. Estamos de acordo? Esse número na balança talvez seja a ponta do iceberg. E tudo o que está por baixo disso, eu acho, e vocês me vão corrigir e vamos entrar nesse assunto, tem um nome e é metabolismo. Se vocês têm um metabolismo saudável,
o resultado disso vai ser reduzir peso corporal, mas sobretudo, antes desse peso corporal, ganhar músculo e perder gordura. Então aí entra muitas coisas em jogo que vamos tentar de ir entrando agora na conversa, mas o primeiro assunto que eu quero pontuar é IEDA, o sensor de glicemia. Y o IEDA como sistema asociado a un sensor de glicemia. Não é só para pessoas que tiverem diabetes. Já não é mais para pessoas que tiverem diabetes. Querem desenvolver um pouco mais sobre esse assunto e como poder usar o IEDA, a tecnologia do IEDA, para um bom emagrecimento. Mas isso é tipo o bonito de falar. O que queremos nós é usar IEDA para melhor controle metabólico. Fê, como eu vejo o IEDA, tá? Quando eu tive o diagnóstico do diabetes tipo 1, eu não vou esquecer nunca. Me falaram, você vai levar a vida obrigatoriamente que todo mundo deveria levar. Então, você vai ficar de olho na sua glicemia, no seu sono, ficar de olho no que você come. Com 8, 9 anos, ter que contar carboidrato ali. Ainda demorou um pouco para eu encontrar um médico na época que entendesse sobre contagem de carboidrato, entendessem a questão do carboidrato, porque sempre foi 8 ou 80. Ou o carboidrato é completamente o vilão, ou ele vai salvar a sua vida, e não é assim. Então, hoje, o IEDA e os sensores, eles chegam para mostrar o que a pessoa com diabetes tipo 1 precisa fazer e que precisava fazer na ponta de dedo o tempo inteiro, mesmo sem saber os picos. Então, antes de comer, tinha que medir, fazer a contagem, 2 horas depois, tinha que ficar anotando se fosse no papel para depois o seu médico fazer a sua própria curva. Então, demorava para a gente ter essas informações, coisa que hoje é muito rápida. E a pessoa com diabetes tipo 1, ela sente na pele os impactos diretamente. Então, se você passou uma noite em hipoglicemia e depois você corrigiu tanto que você foi para uma hiper, você fica completamente lento, você perde performance ali no esporte que você gosta, mesmo que você tenha feito a alimentação bonitinha, você só corrigiu. E é muito difícil manter, como a gente fala, aquele gráfico bonitinho, para quem tem DM1. É muito complicado manter o gráfico bonito, porque tudo vai alterar na pessoa com diabetes tipo 1. O exercício, se ela tá andando mais, se ela tá andando menos, o sono. E isso fica muito claro, porque para quem tem, é muito mais intenso. Já para quem é saudável, esses impactos não ficam tão alarmantes, porque o nosso corpo aprende a se adaptar mesmo em situações ruins. E aí, o que vai levar a um diabetes tipo 2 no futuro? O seu corpo ter que ficar se adaptando tanto a essas situações ruins, produzindo mais insulina, diminuindo, tendo que lidar com o sono, com o estresse. Então, a pessoa que é saudável só vai sentir quando ela já não estiver tão saudável assim, quando ela realmente estiver a ponto de ter um diagnóstico de alguma das doenças da síndrome metabólica. O IEDA, ele traz essa visão do tipo, olha, tá vendo aqui? Você tá comendo isso. Você tá vendo que você tá aumentando 30 miligramas ali da sua glicemia porque você tá comendo de maneira isolada? Por que você não coloca uma gordura junto? Olha como tá mantendo agora. Posso te Claro. interromper? Porque acho muito fundamental esse ponto. A doença, a diabetes, a resistência à insulina, diabetes tipo 2, obesidade e todos os problemas metabólicos, o que você sempre fala, é um processo. Não é de um dia para outro que você fica doente. Então, a pergunta que eu tenho para quem me está ouvindo é, mais ou menos, né? Que prevalência dos pacientes que chegam até teu consultório, sem saber, talvez olhando exames clínicos bem, achando que estão tipo metabolicamente saudáveis e demais, mas que começam a ter talvez algum sintoma já. Que prevalência desses pacientes não sabem, mas estão em uma pré-diabetes, que é o que vai evoluir até uma diabetes, e, como você acabou de falar, vão ter sintomas e vão ficar sabendo dessa diabetes ou esse problema metabólico que seja, quando já seja muito tarde, que depois é cada vez mais complicado de reverter, mas também de tratar e ter uma vida saudável depois disso. Fê, prevalência, não vou conseguir te dar com, olha, tanta certeza, mas eu posso pegar de quando eu comecei na clínica Shimba,
todos os meus pacientes idosos e assim, de 40 até os idosos que chegaram com pré-diabetes ou de fato sem saber. No exame sempre aparece ali pré-diabetes, hemoglobina glicada já não tá tão legal, chegam querendo melhorar esse quadro. Mas aí é uma pergunta, existe pré-grávida? Ninguém fala assim, olha, eu tô pré-grávida. Por que existe o pré-diabetes? Se tá dando alteração ali, já tá com... Seu corpo já precisou se adaptar muito. Então, já é praticamente um diabetes tipo 2. Tanto que pessoas com pré-diabetes precisam tomar os remédios, de fato, para o diabetes. É um número, assim, alarmante. Tanto que eu posso dar com 100% de certeza que todos os pacientes que eu atendi ali, que são, de fato, idosos, e a maior parte dos 40 a mais, estão com esses exames já alterados. Então, quando os exames já estão dando alteração, é porque o seu corpo já veio pedindo... Olha para mim, já veio falando cansaço, fadiga extrema há muito tempo. Então, assim, é um número bem alto, chega a assustar. Me procuram muito porque falam, ela tem o diabetes tipo 1, então ela vai saber lidar melhor. Mas o diabetes tipo 1 é completamente diferente do diabetes tipo 2. Eu já falei, inclusive, com muitos pacientes e até não gostam de ouvir, mas eu falo que quem acaba tendo o diabetes tipo 2, desculpa, mas é porque de fato quer. A não ser, claro, por uma genética ou por já estar mais velho. Mas você ser completamente sedentário, não olhar para sua alimentação com carinho ali, não olhar para o seu corpo com carinho, é uma escolha sua também. Óbvio que tem todo o contexto, mas se você tá vendo como as coisas estão, olha, porque o diabetes tipo 2 é fácil em ser controlado. Você se mantendo ativo, hidratado. Posso pegar um gancho? Lógico. Claro. Da Yas? Essa questão dos extremos, né? Eu vou até fazer uma provocação aqui para o público aí em geral, né? Para os nossos atletas, nutricionistas, preparadores, enfim, para todo mundo. Hoje em dia, como a corrida, o triatlon, esses esportes de endurance estão cada vez mais na moda, né, no hype que a gente fala, que a gente ouve, né? Existe muita informação do tipo, você tem que se hidratar, você tem que tomar eletrólitos, tem várias marcas surgindo no mercado, você tem que tomar os géis de carboidrato, né? Treinar em jejum não pode, treinar em jejum pode. Isso assim, tem várias vertentes. Pode, desde que você esteja com o seu nível de glicogênio, o estoque de glicogênio adequado para você treinar em jejum, porque na verdade é esse estoque que você vai usar como energia durante a atividade física. Mas meu questionamento é o seguinte: será que precisa? A gente vê alguns protocolos do tipo, você precisa de 30 até 120 gramas de carboidrato, né, por hora de atividade física, a partir de 60, a partir de 90 minutos. Aí tem vários trabalhos que falam de coisas. Será que todo mundo precisa disso? Então, já teve até triatleta falando sobre isso, falando, olha, depois que eu comecei o triatlon e segui essas recomendações de 90 gramas de carboidrato por hora, a minha resistência insulínica aumentou, eu tenho a glicada pré-diabética hoje. Então, será que não foi esses extremos que causaram isso, né? Quantas pessoas já, e aí, assim, não passaram mal durante a atividade física, tiveram que parar, ficaram pálidos, suando frio, né, que fala de uma forma leiga? Será que isso não foi porque ela tomou um gel de carboidrato, fez um baita de um pico lá de glicemia, e aí com isso o pâncreas foi tentar equilibrar, gerou um pico de insulina, e ela teve uma hipoglicemia reativa? Eu ouço muito isso, e eu era um desses antigamente, né? Então, cuidado com essas informações de que você precisa tomar gel. Eu vou dar um tiro hoje na pista, eu preciso tomar gel. Será que precisa? Será que, de repente, a sua alimentação já não foi o suficiente para você? Quem realmente precisa, né? Eu acho que esses wearables, esses sensores de glicemia, junto com os aplicativos, né? Junto com o IEDA, que é um aplicativo sensacional, ele vai mostrar isso no momento antes do treino, no momento intratreino, no momento pós-treino, como você vai oscilar em relação a isso, né? Eu mesmo agora corri a minha primeira maratona, né? Agora estou indo para o triatlon. Então, assim, fui seguir as recomendações que a gente tem hoje preconizadas em relação ao carboidrato. Só que eu falei, fui cheio de gel de carboidrato no meu bolso.
Só que eu fui com o sensor de glicemia. E aí eu fui vendo em tempo real como estava oscilando. E fui controlando aquilo na hora. Óbvio, eu tenho uma expertise já com isso, né? E eu acredito que todos os diabéticos tipo 1 também já tenham, porque a gente acaba desenvolvendo isso aí na vida, faz parte. Porque ou você desenvolve isso ou você vai ficar passando mal toda hora, né? E precisando de ajuda. Então, eu acabei usando um pouquinho mais da metade do que tinha sido calculado previamente. Então, talvez o meu metabolismo de carboidrato, o meu metabolismo de lipídio seja um pouco diferente, atue um pouco diferente. Isso é genético. Isso vai também, a gente vai falar de epigenética, né? De como que você vai ativar os genes para responder de um jeito ou de outro, como o seu metabolismo funciona. E acho que isso que vão trazer o IEDA ou qualquer outro aplicativo que venha a surgir, né? Baseado no que está sendo criado aqui. Exacto. Acho que muito relevante do que os dois falaram é isso de que a falta de conhecimento acaba sendo sempre um tiro no pé. Você acha que está fazendo bem e está se fazendo algo que não, que poderia se fazer melhor se você partir dos dados e da interpretação desses dados correto. Agora, a boa notícia é que hoje estamos num momento que temos tecnologia para justamente coletar esses dados e ao mesmo tempo analisar para tomar decisões inteligentes para não se dar esse tiro no pé. E isso que os dois falaram de novo. O IEDA é uma tecnologia que está criada hoje para ser uma espécie de concierge metabólico para você, na sua mão. Então, justamente quero entrar bastante agora em adelgazamento, em perda de gordura e ganhança de músculo. Vamos falar um pouco de GLP-1 e demais. Mas IEDA também é uma ferramenta fundamental para a performance atlética. Exatamente isso é fundamental. Não é que todos precisamos, como falou Lê, no quilômetro 7, tomar esse gel religiosamente. Talvez para o Lê vai tomar só uma em 40 quilômetros e funciona. E talvez não seja o gel de carboidrato A e seja o gel de carboidrato B. E isso, hoje estamos às cegas. Mas, de novo, a notícia é que já não estamos mais às cegas. Então, é momento de aproveitar isso para melhorar nossa performance, tanto esportiva, mas fora do esporte, cognitiva. Evitar esses picos e quedas da glicemia cognitiva, longevidade, ganho de gordura corporal, resistência à insulina, diabetes e demais. Fê, e Sim. tem um ponto que é muito importante também, que é o destaque para isso, porque precisa a falta de informação, mas o excesso de informação em como está hoje também complica, porque ninguém fala, eu vou usar um gel de carboidrato há tanto tempo, depois de tanto tempo. É porque isso está nos papéis, mas fizeram um cálculo ali geral, enfim, e colocaram os dados porque viam que isso funcionava. Mas a partir desse momento, quantas pessoas não tiveram aumento do colesterol num geral? E, enfim, todo mundo acha que questão de colesterol é excesso de gordura na alimentação. Todo mundo acha que hipertensão é excesso de sal na alimentação. Porque olham, é aquilo da medicina, né, antiga que a gente fala. Olham só para aquele problema. Mas ninguém comenta que o colesterol alto é o excesso de carboidrato com o sedentarismo, a junção de tudo. Ninguém comenta da pressão alta também ser isso. Então, muitos atletas acabam desenvolvendo algum tipo de doença porque os profissionais aprenderam a fazer isso. A pessoa com diabetes tipo 1 que está na área da saúde já tem esse olhar porque fala, poxa, se no meu corpo tá assim e eu tô sentindo tanto impacto, por que no do outro seria diferente? E aí é quando vem os CGMs e o IEDA. Hoje tá meio polêmico na internet, porque a galera do diabetes fala, isso vai ficar mais caro pra gente ter acesso. Mas será que quanto mais pessoas tiverem acesso, o governo, as pessoas não vão olhar e vão falar assim, olha, a gente precisa melhorar isso pra diminuir o tanto de pessoas que tem aqui nos hospitais, enfim, pra melhorar a qualidade de vida, a longevidade? Então, trazer esse olhar, ser um pouco mais crítico, porque para virar polêmica, falar, isso é só porque quer gastar dinheiro, igual teve um atleta de fisiculturismo
de fisiculturismo não, de crossfit, que tava usando e as pessoas criticando muito, porque, é para pessoa com diabetes. Não. É para realmente melhorar ali a performance e entender. Eu adorei, Yas, isso que você falou, de que começou falando há 2 minutos atrás, que quando você foi diagnosticada com diabetes tipo 1, seu médico falou, você vai começar a fazer o que todo mundo deveria fazer, que é essa espécie de concierge metabólico que basado em dados, né? E acho que isso que você falou de excesso de informação, o que eu estava me referindo é que o universal já ficou atrás. Total. É melhor ter excesso de informação personalizada, mas não adianta ter excesso de informação personalizada se você não interpreta esses dados de maneira correta. E se o profissional que te acompanha também não souber interpretar isso? Exatamente. Estamos fazendo um esforço muito grande justamente para treinar cada vez mais profissionais a entender esses dados e esses análises de dados para poder levar isso na prática. Sobre o que você falou de que os sensores de glicemia podem ficar mais ou menos acessíveis e caros, minha visão, e o IEDA hoje tem parceria com 3 fornecedores e distribuidores de sensores de diferentes origens. A tendência é que estão ficando cada vez mais acessíveis, mais um commodity, e o grande diferencial do IEDA e outras tecnologias é justamente a interpretação desses dados e o valor que entrega por acima desse dado de monitoreo de glicemia. Acho que podemos avançar um pouco mais na conversa, indo talvez para a experiência própria de vocês usando IEDA. Eu sei que vocês dois são atletas hoje amadores, mas dentro do atleta amador de alta performance, os dois, com seus objetivos físicos e esportivos bem marcados. Seria bom saber um pouco de sua experiência usando IEDA, algum aprendizado que tenham tido e demais. Bom, no meu caso é trazer a consciência, porque como a gente tá no... eu já sou da área, eu já entendo como funciona, então não preciso me organizar tanto, vou levar para fazer melhores escolhas, enfim. E aí é aquilo, tô ok, estou dormindo de 6 a 8 horas, mas e o momento? E a minha última refeição? Como tá sendo? Com o IEDA, eu conheci profissionais incríveis, tanto que hoje a minha dieta quem monta é o Douglas. E aí, ele que olha para o meu plano alimentar ali. De um nutricionista a outra Exato. nutricionista. Só que aí vem aquela questão. Ok, estou comendo a mesma coisa todos os dias, estou anotando aqui. Como que tá ficando a relação da minha glicose? Porque mesmo comendo a mesma coisa, eu ficava tendo pico, eu ficava tendo hipo o tempo inteiro. E aí a gente entra naquele básico do, vou corrigir. E aí a gente corrige sempre com a mesma coisa. Os picos que dão, a forma como dá. Então, é trazer mais a consciência para aquilo. É o comportamental. Porque a gente pode ter a melhor medicina, a gente pode fazer a melhor orientação. Se a gente não conseguir ajudar o nosso paciente, a pessoa, o nosso usuário, no comportamento dele frente à alimentação, trazer essa consciência, não vai mudar. Hoje eu sei que, ok, o meu corpo funciona melhor, mantém a glicemia mais estável com a gordura. Eu fazia uma dieta baixíssima em gordura. Então, deixar a gordura normal deixou minha glicemia mais estável. Ainda com muita hipoglicemia, mas, querendo ou não, eu tenho diabetes tipo 1. Tudo vai interferir de um jeito muito mais intenso. TPM, gripe, na mulher no geral já interfere mais, mas na mulher com diabetes tipo 1, o sono vai interferir na perda de gordura, a glicemia vai despencar, então o IEDA me trouxe mais essa consciência do fato de, ok, preciso anotar. No dia que, não deu as 24 horas ainda da insulina basal que eu preciso aplicar, se eu aplico ela de novo, eu percebo que aquele dia eu tenho mais hipo, se os horários são diferentes na hora da aplicação. E isso eu só consegui ter essa visão por conta do IEDA. Super interessante. E acho que você é um caso por ter diabetes tipo 1 há mais de 20 anos. 20 anos. É o que falava a Shimba. Já se conhece como ninguém. Então sabe seu pré, intra e pós-treino
o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Então, em algum outro episódio desse podcast, falamos com usuários que não tinham se monitoreado antes com IEDA e entenderam, fizeram mudanças muito práticas, mas significativas no resultado do pré, intra e pós-treino para melhor controle glicêmico. Lê, alguma experiência, aprendizado? Eu acho que o aprendizado é que a Yas falou e que a gente tem comentado aqui, né? O IEDA, ele traz de uma forma concreta e palpável o que está acontecendo metabolicamente com você, né? Então, o aprendizado principal que ele traz, eu acho que assim, por exemplo, eu como médico, né? A gente opera em hospitais diferentes. Às vezes, acaba comendo no hospital. Então, eu não consigo seguir exatamente uma rotina alimentar bonitinha. Por mais que você vai num por quilo ou come a comida que tem disponível no centro cirúrgico, tudo, você tenta manter a quantidade de proteínas, enfim, tudo bonitinho lá. Sempre vai ter alteração, vai ser um lugar que vai ter um pouquinho mais de óleo, outro lugar que vai ser uma comida mais seca, o tipo de comida, às vezes vai ter uma sobremesa diferente, vai dar vontade de comer, você vai acabar comendo. Então, com isso, a pessoa que não tem uma rotina bonitinha, regrada, que leva marmita para tudo, ela vai entender que, sei lá, dependendo do lugar que ela comeu ou o que ela comeu para experimentar, como que aquilo funcionou metabolicamente nela, né? O que aquilo gerou de alteração. Isso educa, porque aí você vai poder fazer a escolha. Da mesma forma que, vamos falar assim, tudo bem que envolve vício, né? Mas um tabagista, ele escolhe fumar porque ele quer, porque o tabagismo só traz malefícios. Você também, como pessoa, sendo diabético ou não, você vai poder escolher se você quer comer aquilo lá, e sabendo que aquilo vai te fazer bem ou mal. E isso, ter essa consciência, você vai falar assim, pô, não vou fazer isso comigo, né? Então, acho que esse é o principal aprendizado que traz o IEDA. Parece lógico, né? Parece absurdo hoje com a tecnologia que temos não acessar ela para cuidar nossa saúde, que é o mais prezado que temos, né? Assim como você não fuma para cuidar sua saúde, você não deveria ter um descontrole glicêmico muito alto, um descontrole metabólico muito alto, porque no fim do dia é o que vai gerar daqui a alguns anos, como falou Yas, como explicou a Yas, essa doença. Vamos entrar em um assunto que acho que todo mundo quer ouvir, que é GLP-1, né? Fármacos com GLP-1 que hoje são uma tendência muito grande no mundo e tem muita desinformação também associada. E gostaria de entender, talvez mais para Yas, a pergunta focada na nutrição e o metabolismo per se. Como deveríamos, uma pessoa que está... ¿Por qué a pessoa que está buscando emagrecer busca esse atalho, se fala? Esse atalho de GLP-1? E por que, na maioria dos casos, acaba sendo o que venimos falando toda essa conversa, um tiro no pé para essa pessoa, metabolicamente falando, e acaba sendo pior que o melhor. Fê, existem 2 pontos. Tem as pessoas que realmente precisam dele, que são as pessoas que já estão pré-diabéticas, pessoas obesas. E aí, quando eu falo obesas, são realmente muito acima do peso, com um percentual de gordura muito alto. E também aquelas pessoas com um percentual de gordura muito alto, que a gente olha e fala, está num sobrepeso, mas a quantidade de massa muscular está muito baixa. Acaba tendo realmente já mudanças fisiológicas. Então, percepção de fome e saciedade é diferente nas pessoas obesas, com compulsão alimentar é completamente diferente de uma pessoa que quer perder 4 quilos. Os análogos de GLP-1, o GLP-1, eles são, assim, incríveis. Não tem como a gente falar assim, nossa, que bomba, mais um remédio para emagrecer. Não. A gente não pode olhar para isso como algo ruim. É incrível, é revolucionário. Com certeza. São, assim,
absurdos o quanto eles estão mudando a vida dessas pessoas. Mas o tiro no pé vem para aquelas pessoas que querem perder 4, 5 quilinhos sem mudar o comportamento alimentar, sem mudar a forma que você olha para a alimentação, sem praticar uma atividade física. Isso acaba sendo um tiro no pé, porque o emagrecimento não é você comer menos. O emagrecimento é você saber comer, saber fazer as melhores escolhas, ter constância naquilo. Então, acaba sendo um tiro no pé, porque vai mexer fisiologicamente falando. Por que a gente fala, olha, beleza, você quer emagrecer, mas não dá para você fazer 2 refeições só no dia. Isso vai atrapalhar o seu emagrecimento, fisiologicamente falando. Seu corpo vai começar a poupar mais também. Então, é aquilo, você quer ter mudanças e não ficar no efeito sanfona, não ser um tiro no pé, você precisa fazer o básico bem feito. Os medicamentos são incríveis, não tem como falar que não, porque eles ajudam. São processos mais rápidos, sim, mas porque mexem na parte mental, te deixam mais enjoada, frente aos momentos que você tá. Se você vai sentir fome em algum momento, é uma condição humana. Você vai ficar estressado e vai procurar algo prazeroso rápido. E, normalmente, é a comida. São condições humanas. Se você não aprender a lidar no desconforto, o que vai acontecer quando parar com o medicamento? Exacto. Você vai ficar presa nele para sempre? Óbvio, as pessoas que precisam, melhora glicemia. Não é que a pessoa para de comer, mas dá uma reduzida naquela fome absurda, porque o obeso, ele tem isso. A pessoa com síndrome metabólica, ela tem, porque não vai ser o prazer que o exercício físico me traz, não vai ser o mesmo para ela. O desconforto é muito maior, a fome vai ser muito maior. Então, dar uma acalmada na mente dessa forma, tá legal, porque ela vai aprender a comer. É diferente da pessoa que quer perder 4 quilos usando um Mounjaro da vida. E quando... talvez eu fiz mal a pergunta. Estou muito... Para mim é uma mudança de paradigma. O GLP-1 no cuidado metabólico do mundo. E vai ficar assim, como um tratamento padrão e com muitos benefícios. O que estamos vendo hoje, vivenciando no mundo, é que em muitos casos acaba sendo um tiro no pé para pessoas que usam desinformadamente e sem acompanhamento profissional adequado. Por exemplo, isso, você vai parar de receber a medicação e vai ter um efeito ioiô imenso a causa de que você usou mal. Então, o que queria trazer é um pouco isso, a importância de ter um bom acompanhamento do GLP-1, por exemplo, com uma ferramenta como IEDA, e como poderia se complementar o tratamento de GLP-1 acompanhado por profissionais, mais o uso do IEDA durante essa prática. Perfeito. Fê, vou dar um exemplo. A pessoa, se ela puder usar antes, durante e depois do IEDA, melhor ainda. Mas a pessoa, quando ela usa o GLP-1 junto com o IEDA, ela consegue ver o que realmente causam uns picos ali, como o corpo está funcionando e como ela vai lidar para manter o estilo de vida saudável. Então, estou fazendo uso do medicamento, percebi que quando eu aplico, 2 dias depois eu fico ruim, não consigo treinar. Mostra como fica a glicemia, os picos que vão tendo ali no IEDA, o sono, se isso interfere, se não, e depois como vai lidando com a alimentação. Quando eu falo, se puder usar antes, durante e depois, é pra gente ter esse comparativo. Muito bom. Pra trazer de um jeito saudável. Porque, ok, você usou se você não precisasse do Mounjaro. Exemplo, você usou. Ficou sem treinar porque ficou fraco, não conseguiu comer, mas realmente perdeu o peso na balança que queria. Como ficou aquela composição corporal? E depois, como vão ser esses picos? Porque, ok, como você ficou sem comer, comeu menos, a glicemia provavelmente ficou mais estável. Não tem como não ter ficado. Claro. E quando você para, como que vão ser esses picos? Será que não vão ser muito piores? Porque o seu corpo vai precisar produzir mais também. Então, o impacto fisiológico ali vai ser muito grande. E, às vezes, se não for usado de maneira correta, para pior. Muito Claríssimo. pior. Claríssimo. Tenho últimas 2 perguntas, uma para cada porque, bom, temos que respeitar o tempo. Infelizmente, já passou quase 1 hora de conversa. Acho que poderíamos, assim, falar 3, 4 horas mais de cada tema, de cada assunto.
Então, quero fazer duas perguntas bem interessantes para começar a fechar essa conversa. A primeira vai ser para Yas, por mais de que esteja falando há mais tempo que eu leio, mas para manter a ordem é o seguinte. De maneira muito simplificada, por que IEDA é uma ferramenta relevante para prevenir e tratar a síndrome metabólica? Porque ela mostra o invisível. Então, sendo direta, ela vai mostrar o invisível. Você tendo ideia de como o seu corpo está funcionando fisiologicamente, o impacto do seu intestino, do seu sono, você vai começar a criar consciência e vai falar assim, ok, eu vou mudar. Então, se você chegava cansado 3, 4 vezes na semana e não ia fazer, nem que fossem 30 minutos de caminhada, você vai, porque você sabe o quanto isso vai impactar na sua glicemia, longevidade, intestino, qualidade. Consequentemente, quem não garante que você vai render melhor no trabalho, vai render melhor nos estudos? Então, a IEDA, ela traz o que a gente não consegue enxergar. Claríssimo. Lê. IEDA como uma ferramenta desenvolvida para síndrome metabólica e para mais focado em diabetes tipo 2. É uma ferramenta que ajuda a pessoa com diabetes tipo 1 em seu dia a dia? Com certeza, né? É o que a Yas falou. Ela mostra aquilo que a gente sente na pele, mas não consegue traduzir em imagem, em palavras, né? Então, sei lá, você passou mal, você tá fraco, você vai ver, de repente, foi alguma coisa que você comeu que fez um pico e, de repente, você teve uma hipoglicemia reativa, né? Ou, enfim, você acabou tendo que corrigir com bastante, com insulina a mais e aquilo gerou uma hipoglicemia depois. E você fica naquela gangorra, né? Aí come um carboidrato para corrigir e depois abaixa de novo. Então, eu acho que a ferramenta como a IEDA para o diabetes tipo 1, ela vai mostrar para a pessoa assim, putz, quando você comeu isso, de repente, usar um pouco mais de insulina no começo, né? Para quem não usa bomba, né? Isso aí. De um start, já usar mais insulina rápida ou associar alguma coisa que o legal da IEDA é que ela vai mostrar, né? Por exemplo, sei lá, você comeu isso com abacate, que é uma gordura de qualidade boa. Você fez uma curva mais flat, né? Que a gente fala, uma curva com menos pico. Então, isso vai te ajudar a manter. Porque quem é diabético, né? Quem usa insulina, sabe muito bem que na hora que você entra naquela gangorra, para você voltar para a estabilidade é uma coisa muito complicada. E isso vai interferir em tudo, né? Seja no seu dia a dia, no trabalho, na performance cognitiva, quanto esportiva, né? A gangorra da glicemia, é uma coisa que toda pessoa com diabetes fala. A gente não deseja nem pro nosso pior inimigo essa gangorra glicêmica, porque para controlar é muito, muito difícil. E aí, para quem tem diabetes tipo 1, hipoglicemia não é o normal, porque é uma condição onde você não consegue ali. Então, você tá com excesso de insulina. Qual que é o certo para você? Porque de manhã, independente do que a gente coma, se eu comer só ovo, vai ter uma hiper. Exatamente por conta do cortisol, como a glicemia funciona de manhã. 90% dos meus pacientes com DM1 falam, Yas, não me coloca carboidrato pela manhã. Não dá. E aí, depois eu fico com hipo. Essa gangorra é caótica. Quando uma pessoa saudável, que deveria estar metabolicamente saudável, entra nessa gangorra, e a gente consegue ver por conta dos CGMs, por conta da IEDA, é um sinal de alerta. Então... Eu destaco de toda essa conversa muitas coisas, mas algo que marcou muito a conversa, acho, é essa necessidade desse concierge, vamos falar essa palavra, de ajudar a controlar seu metabolismo, que no fim das contas o que faz um diabético tipo 1 é o que tem que fazer todo mundo que quiser cuidar de seu metabolismo. Da saúde, para mim. Para finalizar, agora sim, assim, breve, que mensagem vocês deixariam para profissionais e pacientes que querem cuidar melhor do metabolismo antes de que a doença apareça? Acho que já está bastante respondida, mas uma mensagem assim forte. Quer começar a ler? Porque eu já falei. Posso começar, sem problema. Eu acho que o mais importante é você se conhecer.
né? Então, hoje, depois da pandemia, né, tanta gente em busca do tal do autoconhecimento, né? A parte espiritual, mental, enfim, por que não você ter seu autoconhecimento metabólico também, né? Eu acho que, assim, são dispositivos, né, ferramentas que a gente tem que vão te trazer esse conhecimento. Você não precisa, de repente, usar isso cronicamente a vida inteira, mas de repente se você usar em períodos, poxa, sei lá, o cara que quer treinar, por exemplo, ele usa num período de base, depois num período que aumentou o volume, depois num período pré-prova ou intra-prova, ver como que funciona naquele momento, ou para uma pessoa normal mesmo, ver como que ela lida num momento que a rotina é mais estressante ou no momento que a rotina é o normal. E aí ela vai, tendo esse autoconhecimento de como o metabolismo dela vai funcionar, ela vai conseguir se policiar ou ter a consciência de decidir o que ela quer fazer. Eu vou fazer mal para mim mesmo? Eu vou continuar fazendo isso aí? Então, eu acho que por isso que é importante não só para quem é diabético ou tem resistência insulínica ou tem qualquer outro tipo de patologia crônica. Acho que para todo mundo isso vai ser legal. Eu falo, poxa, queria eu ter conhecido isso no momento antes de ter qualquer tipo de problema, porque talvez eu teria remediado de uma forma melhor, não sei, não dá para saber, né? Então, acho que isso seria uma coisa para todos. E aí, quanto mais você tomar cuidado antes, lá na frente talvez você vai precisar usar menos remédios, ou você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter menos problemas metabólicos, ou, sei lá, um diabético, problemas silenciosos, como a retinopatia, né? Ficar cego por conta da diabetes ou da pressão alta, né? Então, acho que nesse sentido é muito importante para todos. Muito, muito forte. Eu tive um grande maestro que falava sempre uma frase que acho que se aplica na vida e neste caso perfeitamente, que é antes, depois e tarde. Sim. Yas? O meu é questioning. Então, todas as informações que te passarem, tudo questionem, olhem, tá? É isso? Por que é isso? Por que o meu corpo funciona assim? Façam o que vocês estão sendo orientados, mas olhem para o corpo. Então, se for profissional da área da saúde, olhe para a glicose de um jeito diferente, olhe para o seu paciente, em como ele está reagindo. Se ele está falando que ele está ficando cansado com o tratamento que está passando, por quê? Se ele está ficando muito fadigado, se o rendimento no treino caiu, independente do que... O que mostram os estudos é importante, mas questionem o porquê é importante e será que para o seu paciente, será que para aquela pessoa é realmente tão importante? Porque tem o que as pessoas estão dispostas e o que não. O que eles estão dispostos a abrir mão para melhorar a saúde? Mas que lembrem-se sempre que saúde, além de física, também é mental. O quanto o tratamento que você está passando para o seu paciente vai ajudá-lo na saúde física e na mental. Porque o que vai fazer durar é a adesão do paciente de fato. Então, questionar como está sendo e o porquê de excessos. Nada em excesso faz bem. Então, por que os excessos naquele momento, até mesmo na performance, no esporte? Então, o que fica para mim é sempre questionem. A ciência está aí para ajudar a gente, as informações estão, mas perguntem sempre. Porque o que vai funcionar para o meu corpo não vai funcionar para o corpo de outra pessoa. O meu corpo é o meu corpo, o seu corpo é o seu corpo. Estamos na era dos dados e do conhecimento, saindo do universal e entrando no personalizado. Acho que essa é a mensagem final. Eu quero falar um dado interessante. Yeda é uma palavra que em hebraico significa conhecimento. Justamente esse autoconhecimento que você está gerando ao usar a ferramenta. Yeda não é sobre controle, é sobre consciência, autonomia e escolhas melhores todos os dias. Junte-se a Yeda para continuar revolucionando a saúde no Brasil e na Latam juntos. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que precise ou queira melhorar sua saúde metabólica e sua performance. Até o próximo episódio do podcast da Yeda.